Gente, boa noite, amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa maratona de lives Resgate a Feminilidade. Hoje com um tema que mexe muito comigo, porque é um tema que eu preciso, assim, sempre me aprofundar, sempre me atentar, porque hoje eu vou falar sobre feminilidade e o medo de desagradar. Talvez toda mulher feminina já tenha se sentido acuada de alguma maneira, já tenha lidado com o medo de desagradar as pessoas. E vocês vão entender qual é a relação de feminilidade e o medo de desagradar. Hoje nós temos bastante conteúdo, gente. Eu tô me dedicando a essas lives como se fossem aulas mesmo. Aqui eu tô fazendo, devido ao mês da mulher, ao mês de março. Esse mês que logo menos tá chegando ao fim. Olha, tá entrando uma galera agora, hein? De uma vez aqui. Às vezes chega uma turma assim de uma vez. Lara Costa, bem-vindos, amores. Ana Cristina, vão se aconchegando por aí. Vão compartilhando a live, tá? Aperta os coraçõezinhos aqui. Como eu estava dizendo, esse mês da mulher tem me inspirado. E eu tenho, gente, vivido processos muito fortes, eu tenho me sentido muito lapidada por Deus e eu tenho refletido e amadurecido muito sobre essas questões voltadas à mulher, à beleza, né? Qual é o real sentido de feminilidade, o que é identidade, o que é me sentir bela, o que é ter uma boa autoestima. Tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês são coisas que eu, no meu particular, na minha intimidade, tenho olhado, tenho me aprofundado. E assim, eu tô dando um spoiler para vocês de tudo o que eu tenho vivido, do compilado, de lições que eu tenho realmente, assim, encarado, praticado. Então, tem já algumas pessoas que são mentoradas minhas, que fazem a jornada de resgate à feminilidade, que são aulas ao vivo comigo de 1h30 durante 5 semanas. Então é todo um acompanhamento para que a feminilidade desabroche dentro dessas mulheres. Então aqui nessas lives eu tô dando assim uma pitadinha para vocês de tudo que eu falo nesses cursos que eu ofereço, para que vocês tenham uma noção da profundidade que é a gente lidar com a nossa essência feminina e a gente resgatar a nossa feminilidade. E assim, gente, eu falo pela minha experiência que não dá para fazer essa jornada sozinha, tá? Por mais que a gente queira muitas vezes, e isso até tem a ver com a desconexão da nossa feminilidade, que é a autossuficiência. O que é isso? É a vontade de fazer tudo de maneira solitária. Eu dou conta de tudo, eu faço, eu consigo, eu não preciso de ajuda, eu não quero pedir ajuda. Isso é autossuficiência. E isso é uma demonstração de uma desconexão da feminilidade. A mulher que ela é feminina, que ela está conectada aos atributos que Deus colocou no coração dela, ela tem humildade para pedir ajuda, para expor os seus sentimentos a pessoas confiáveis, ela tem relações recíprocas e confiáveis e por isso ela sabe ser vulnerável quando necessário. Só que sozinha a gente não consegue ir muito longe, como tudo na vida. Você consegue até um patamar sozinha, mas com outras pessoas, com mentores, com sócios, com professores, a gente vai além, tá? Então, eu tô compartilhando com vocês porque foi um chamado que Deus colocou aqui no meu coração de que eu tinha esse dever de ajudar outras mulheres, de impulsionar mais mulheres e de ajudá-las a lidar com coisas que talvez nem fossem consciente para elas, tá? Então eu tô aqui dando assim um pouquinho, um spoiler de uma jornada que vocês podem viver comigo e de processos que eu tenho ainda, porque eu acho que a gente nunca deixa de aprender, de se transformar. Então eu tô compartilhando com vocês até onde eu fui, para que vocês saibam que vocês também podem chegar até onde eu estou aqui agora, mas eu quero ir mais longe, por isso que inclusive esse final de semana estarei num treinamento de mulheres, então eu estou sempre me aperfeiçoando, estudando, investindo tempo, energia, recursos financeiros, em eventos, em cursos, em palestras, em mentorias, para que eu possa
sentar, aprender e depois compartilhar com vocês. Então não deixem de fazer isso também, tá bom? Não deixem de aprender, de ter pessoas referências para vocês, e eu espero que eu possa ser sempre uma referência positiva para vocês, tá? Então valorizem essas lives aqui, convidem pessoas. Agora tá entrando mais uma leva de pessoas, sejam bem-vindos. Nadine, tô vendo vários rostinhos aqui conhecidos, ó. Ai, meu Deus. Ludi Almeida, quanto tempo? Ger, que legal, gente. Então, ó, eu vou falar um pouquinho sobre o medo de desagradar. E aí, eu quero... É uma aula isso, tá, gente? Mas eu vou tentar resumir para vocês, tá? E colocar alguns pontos bem importantes. Então, a necessidade de agradar todo mundo, isso vem de uma desconexão da nossa feminilidade, tá? Então, a relação desses dois assuntos é que quanto mais eu estou esquecida da minha identidade, quanto mais eu me sinto dependente de validações externas, quanto mais eu preciso de aprovação, eu preciso agradar as pessoas, mais medo de desagradar eu vou ter, mais insegura eu vou me sentir. Porque lembra que eu falei lá na primeira live? Feminilidade é igual a identidade. Eu só consigo estar conectada à minha essência feminina, eu só me assento na cadeira certa, no projeto que Deus criou para mim enquanto mulher, quando eu busco a minha real e verdadeira identidade. E eu vivi esse processo, eu me converti a Jesus com 16 anos de idade, mas eu vivi muitas coisas que me trouxeram muita confusão em relação a quem eu sou, qual é o meu valor. Será que a Stephanie é aquilo que as pessoas falam que ela é ou como ela deve ser? Ou será que eu tô enganada? Ou será que eu tô confusa? O que Deus tem para mim? Quem sou eu em Deus? Essas lives eu tenho compartilhado um pouco disso, né? Dos meus medos, das minhas inseguranças. Eu falei bastante disso, especialmente na primeira live. E eu vejo, gente, em mim, eu reconheço em mim muitas vezes essa dificuldade em falar não, que eu vou trazer para vocês aqui, né? Essa dificuldade em desagradar as pessoas, em talvez desiludi-las, né? Às vezes as pessoas têm uma expectativa em relação a nós, às vezes elas têm uma imagem nossa que não tem a ver com aquilo que a gente realmente é. Não tem a ver com aquilo que Deus me chamou para ser. E é difícil muitas vezes. Eu sinto assim que às vezes dói a gente quebrar com a expectativa do outro. Só que isso é necessário se a gente quiser viver a nossa real identidade. Então a gente precisa ter a coragem de desagradar. Por mais que isso doa em nós, e eu vou trazer até alguns exemplos da minha história, da minha vida para vocês, mas é necessário para que a gente possa agradar a Deus, que é o nosso Criador. É Ele quem me lembra quem eu sou e é Ele quem tem que me direcionar para aquilo que eu devo ser, fazer, falar. E não as pessoas, não querer me sentir pertencente a um grupo, não querer suprir as expectativas dos outros, ok? Então, esta é a relação entre feminilidade e o medo de desagradar, tá bom? Esse medo, essa insegurança, ela nasce dessa desconexão da nossa identidade. E aí, quais são as consequências? Quais são as consequências do medo de desagradar? Vocês sentem esse medo, gente? Comentem aqui. Quem já percebeu que às vezes tem medo de desagradar? Seja no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, no seu relacionamento, no seu casamento. Quem já sentiu medo? Quem já se percebeu tendo medo de desagradar? Comenta aqui. Eu. Só para eu saber. Sim, muito. Escrevam aqui. Enquanto isso eu vou escrever o texto aqui. Feminilidade versus medo de desagradar. Vocês estão me escrevendo aqui.
A Daça falou sim, demais. A Mari falou eu. A Lucy, minha mentorada. A Lari, eu sempre acho que estou desagradando de alguma forma. A Dig, que estava ontem, minha amiga, falou que sente a mesma coisa, né? Pena que ela não tá aqui hoje. A Amanda também falou eu. A Nadine, sim, muito. Ok, vão escrevendo. Quem já percebeu que tem medo de desagradar as pessoas? Quem já se viu tendo esse medo? Me escreva aqui. Eu. E aí, quais são as consequências, gente, da necessidade de agradar a todos ou, né, quais são as consequências do medo de desagradar? Cansaço, estresse, sensação de desvalorização, sobrecarga, dificuldade em estabelecer bordas ou limites nos relacionamentos, perda de identidade, ansiedade. Eu fiquei escrevendo, gente, eu tenho dedicado esses dias a realmente estudar, né, sobre cada... Eu primeiro peço uma orientação ao Espírito Santo de qual é o tema, tanto é que ia ser outro tema hoje e o Espírito Santo me convidou a mudar, então eu mudei e aí eu faço todo um estudo para trazer realmente para vocês um conteúdo profundo, tá? Então, olhem só, né, os sentimentos que o medo de desagradar gera em nós. Estresse, sensação de desvalorização, sobrecarga, ansiedade, perda de identidade. E quais são as origens desse medo, dessa insegurança, que é tão comum em nós mulheres? Uma das origens, eu já falei aqui, é a desconexão da nossa essência feminina, é a desconexão dos atributos femininos que Deus colocou em nós mulheres. Então, quanto mais distante nós estamos da nossa essência feminina, que é bela, que é confiável, que é segura, quanto mais distante da nossa feminilidade, mais necessidade de aprovação, mais insegurança e mais medo é gerado dentro de nós. E aí, consequentemente, a gente começa a ter este medo de desagradar e dificuldades nas nossas relações. Ok? Então, tem um livro que eu quero até indicar aqui para vocês, que se chama A Síndrome da Boazinha. É um livro fantástico, tá? De pesquisas, cases, né? E é um livro muito válido, tá? De se ler. E aí, gente, só que eu não vou falar agora sobre o livro, tá? Mas, assim, esse arquétipo, né, da menina boazinha, da boa menina, né? Até quando eu era criança me falavam que eu parecia com a Sandy, né? E a Sandy tem muito esse arquétipo, né? Da boa menina, da filha perfeita, da perfeitinha, da princesinha. E eu me lembro, olha só, que uma música que me marcou muito na minha adolescência era aquela música assim: complicada e perfeitinha, você me apareceu, era tudo o que eu queria, mulher de fases, né? Eu acho, mulher de fases. E eu achava essa música, gente, me identificava com essa música. Porque eu sempre fui aquela boa aluna que tirava 10. Se eu tirasse a média, se eu tirasse 7,5, eu já ficava com ódio de mim. Eu ficava com uma raiva. Lembra que o estresse é uma das consequências da desconexão da nossa feminilidade e desse medo de desagradar? E aí, gente, olhem isso, eu desenvolvi até gastrite nervosa, de tanto que eu me cobrava isso no colegial, sendo que os meus pais nunca me cobraram de estudar, de fazer lição de casa, de tirar boas notas. Eu falo assim, olha, Deus é muito bom com vocês, viu? E aí eu tinha essa coisa de querer ser a melhor aluna, a melhor amiga, então eu sempre era aquela aluna que sentava na primeira ou segunda fileira, que gostava de tirar boas notas, que gostava de ser elogiada pelos professores. Eu sempre fui aquela amiga conselheira, então eu tinha muito medo de errar, porque se eu errasse, eu achava que eu ia decepcionar as pessoas. E se eu decepcionasse as pessoas, eu ia também desagradá-las. Então isso me gerava uma sensação de estresse, de ansiedade. Eu me sentia sempre pressionada a ser perfeita e a agradar as pessoas. Tudo fruto de uma insegurança, tudo fruto de uma desconexão da minha real identidade. Porque é normal, né? Nós somos seres humanos e nós vivemos muitas coisas
às vezes observamos coisas, ouvimos, sentimos que a gente não compreende. É a nossa criança interior, que tem as suas feridas, que tem as suas lacunas, seus vazios, e que nós podemos preencher em Cristo Jesus. Mas enquanto essas feridas não ficam expostas para que a gente possa cicatrizá-las, a gente vive alguns processos, né? Então eu fui vivendo e eu fui vendo, né? Eu comecei a ficar com essa identidade distorcida, achando que eu precisava ser perfeita para eu ser amada. Na verdade, gente, o medo de desagradar vem de uma necessidade de aprovação, vem de uma necessidade de ser amada, de ser acolhida, de ser reconhecida. E eu reconheço essa dor em mim. Por muito tempo eu me vi sendo essa encarando, né, esse arquétipo da síndrome da boazinha. Eu queria ser boazinha, eu queria ser uma boa menina, eu queria ser a filha perfeita, a amiga perfeita, porque na verdade eu estava buscando ser amada, porque de alguma maneira eu não estava me sentindo validada, acolhida o suficiente, né? Então, isso que eu tô trazendo pra vocês, assim, hoje é talvez a live mais profunda pra mim, né? Eu poderia ficar horas aqui falando com vocês. Até, inclusive, gente, eu tô pensando em fazer essas lives na semana que vem, até o final do mês, no YouTube. Vocês me falam o que vocês acham, se é uma boa ou não? Porque eu tô achando que lá, não sei, eu tô sentindo me veio essa vontade, mas tô pensando ainda, porque eu nunca fiz live lá. Mas pra eu mesma me desafiar. Então, as origens, né, da síndrome da boazinha, da boa menina, vem dessa necessidade, então, que eu falei de ser vista, né, de ser amada. E aí, amores, tem algumas coisas que são gatilho pra isso, que originam isso. Vá para o YouTube. Olha aí, vocês estão falando que preferem o YouTube. Uau! Olha só, a Lari falou, ótima ideia. A Amanda falou, vai ser sucesso. Vai pro YouTube. A Jana, sim, seria muito bom. Gente, eu não sabia. Ai, Bruna, sua linda. Um beijo. Que legal, gente. Que demais. Então bora. Não imaginava que vocês iam gostar de eu fazer live lá no YouTube, mas então a gente começa na semana que vem, tá bom? Pra gente finalizar o mês, então, fazendo uma coisa nova. Então, amores, retomando aqui, quais são os gatilhos, né, as origens da síndrome da boa menina, que fica sempre presa a esse medo, né, de desagradar. Necessidade de se sentir pertencente. A mulher, a menina que está desconectada da sua feminilidade, ela tem necessidade de se sentir pertencente, porque ela está afastada da real, ela está desconectada da real identidade dela, que está em Deus e que revela ao Espírito que nós já somos amadas, valorizadas, aceitas e pertencentes a Ele. Hoje, cada vez mais, eu tenho consciência e eu sinto isso, não é só no meu intelecto, mas eu sinto na minha alma e no meu coração que eu sou pertencente a Jesus. E isso me traz confiança para eu exercer a minha feminilidade, que é também a minha real identidade. Então, quando nós estamos desconectadas dos atributos de Deus, dos atributos femininos de Deus em nós, nós temos uma carência latente que faz com que a gente queira se sentir pertencente. E isso muitas vezes nos coloca em situações onde a gente tem medo de desagradar, porque a gente fica o tempo todo buscando validações externas. Compreendido por aí? Outra coisa, gente, que faz parte da origem da síndrome da boa menina ou da boazinha. Ai, Flalira, te amo, minha parceirona, minha amiga querida. Estereótipos sociais. Ou seja, muitas vezes, gente, eu sofri tanto com isso já, mas tanto, até hoje eu tenho que ficar, às vezes, eu passo por situações onde eu falo, isso não é verdade, isso é voz de Satanás na minha mente, isso não é real. Que é,
Muitas vezes a doçura, a amabilidade é confundida com fragilidade. Tenho certeza que você que está aqui me assistindo, você que é minha seguidora, que provavelmente tem um jeito mais parecido com o meu, né? Porque eu só tenho seguidora gentil, doce. Então eu tenho certeza que assim como eu já enfrentei muito, gente, esse preconceito, né? Como se toda mulher doce e feminina, porque a mulher feminina, ela é por natureza graciosa, amável, delicada, gentil, porque isso são virtudes do Espírito Santo em nós. A mulher feminina, ela exala graciosidade, ela exala delicadeza, amabilidade, alegria. Ela é espontânea, ela é leve, porque são atributos de Deus. São valores que Deus colocou, depositou na essência da mulher. Então todas nós carregamos isso lá no fundo do nosso coração. Existe essa sementinha dentro de nós. Essas virtudes como a amabilidade, a mansidão, a delicadeza, a nutrição, a generosidade, a beleza, a graciosidade, isso tudo está aqui dentro de nós, só precisa ser cultivado para que possa desabrochar. Mas são valores, são atributos que Deus, o Criador, colocou em nós mulheres, tá? Só que muitas vezes as pessoas confundem isso, distorcem isso e acham que a mulher feminina, ela é frágil, ela é bobinha, ela é ingênua. Ingenuidade não é inocência. A mulher feminina, ela exala verdade, transparência. Ela carrega os atributos de Deus, o Criador, dentro dela. Ela se sente própria, apropriada dos atributos do Criador. Então, ela transparece inocência, transparência, verdade. Só que algumas pessoas não reconhecem isso, porque talvez estejam tão distantes desses valores e dessas virtudes que ela não consegue reconhecer isso no outro. Então ela bate o olho e ela faz um julgamento de que ela é ingênua, ela é bobinha, ela é fácil de ser enganada. Que engano, que engano. Então cuidado, tá bom, amores? Porque isso se reforça, né, com esses estereótipos sociais, tá bom? Essa confusão, ela é muito presente nos nossos dias de hoje, né? Essa confusão entre ingenuidade, inocência, fragilidade e doçura. Então, fica aí para vocês essa lição de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não permitam, mulheres, que a amabilidade de vocês, que a doçura, que a delicadeza, que o coração generoso de vocês seja confundido com fragilidade, com ingenuidade, porque vocês devem se apropriar dos valores e das virtudes que Deus, o Criador, depositou no coração de vocês. E num mundo tão hostil, ser alguém com um coração generoso, amável, é de grande valor, pode ter a certeza disso. Outra coisa, uma outra origem que alimenta esse medo de desagradar. A pressão para ser perfeita. Olha só isso que eu escrevi, gente, hoje à tarde para vocês. Nós projetamos em Deus as nossas carências, as nossas idealizações. Nós confundimos a vontade dele com aquilo que nós entendemos sobre nós mesmas e para nós mesmas. A mulher sábia não é perfeita, pelo contrário, ela sabe. Olhem só, isso aqui é muito importante, gente. Prestem atenção nisso. A mulher sábia, ela não é perfeita. Muito pelo contrário. Ela sabe que a força dela vem, que a sabedoria dela vem de Deus, o nosso Criador. A mulher feminina, ela sabe que ela não é perfeita. Muito pelo contrário, ela sabe que ela deve todos os dias ser lapidada e aperfeiçoada pelas mãos de Deus, o nosso Criador. Então, amores, não
não queiram se amoldar aos padrões do mundo, das pessoas, até mesmo talvez os padrões das pessoas que estão perto de você, que te amam. Cuidado com isso, não queira ser perfeita. Se permita expor aquilo que está no seu coração, se permita ser vulnerável, se permita ser e falar com transparência. As mulheres, nós mulheres, quando a gente fica nessa autocobrança para ser perfeita, a gente vai colocando armaduras no nosso coração, porque a gente acha que a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeita. E isso vai fazendo com que a gente vá endurecendo o nosso coração. Muitas vezes a gente deixa inclusive o orgulho tomar espaço e conta de nós, e aí a gente sofre calada, sofre sozinha. Isso gera várias coisas negativas. Isso faz com que a gente caia numa mentalidade de autossuficiência, de solidão. Mulher, não queira ser perfeita. A mulher feminina, ela sabe que ela é cuidada, amparada e também lapidada por Deus. Então se permita ser uma mulher transparente, que não busca a perfeição, mas busca a sua lapidação, que busca a cada novo dia encontrar, reconhecer, na verdade, as virtudes do Deus, nosso Criador, dentro aqui, do nosso coração. Busque as virtudes que Deus já colocou em você. Não busque pela perfeição, porque senão vai ser uma busca sofrida, desgastante e que vai gerar em você muitas frustrações. Ok, amores? A mulher sábia, ela sabe que essa força vem de Deus. Gravem isso. Outra coisa, amores, e inclusive eu mesma, gente, eu até coloquei aqui, eu mesma, né, eu já enfrentei, na verdade eu enfrento isso até mesmo. Eu falo, né, que essa questão eu sempre gostei muito de me arrumar, eu sempre amei me maquiar, me arrumar, então eu tenho uma predisposição a ter essa confusão aí dentro de mim em querer ser perfeita, né? Não perfeita, não é tão consciente pra mim isso, eu quero ser perfeita, não é isso que fica na minha cabeça. Mas é essa coisa assim, eu não posso desapontar as pessoas, eu tenho que estar sempre na minha melhor versão, na minha melhor forma, na minha melhor aparência, na minha melhor performance. Isso é um orgulho, isso é uma manifestação de orgulho, isso é uma manifestação de carência, isso é uma manifestação de insegurança. Então eu lido com isso, eu sofro com isso muitas vezes. Às vezes eu preciso falar, Stephanie, Jesus me ajuda. Stephanie, relaxa, Stephanie, volta para sua cadeira feminina, que merece, que sabe que pode ser cuidada, que pode ser vista de maneira imperfeita, que pode estar com as unhas sem fazer, que pode estar com o cabelo bagunçado, pode estar com olheira. Porque quem me ama vai continuar me amando, mesmo enxergando os meus defeitos, porque eu tenho defeitos como qualquer pessoa tem. Então, a gente se coloca muitas vezes essa pressão, seja no trabalho, para cada pessoa vai para um lugar. Às vezes no seu trabalho, às vezes você é uma empresária e você se sente tão responsável pela sua equipe, pela sua família. Às vezes você é a mulher que sustenta a sua família, né? Porque você às vezes é uma filha que estourou no mercado de trabalho e ainda não é casada, então ajuda os seus pais. E aí você se sente responsável por isso, você acha que você sempre tem que ser, excelente todos os dias. Enfim, cada uma, vocês estão pegando aí, né, gente? Cada uma, gente, tem os seus pontos, né? Então, vejam aonde isso encaixa em vocês. Eu tô falando de um aspecto, né? Mas veja aí, tenta encaixar as minhas palavras na sua vida, na sua história. Mas eu sinto isso, sabe? Que muitas vezes eu me cobro e me coloco essa pressão de sempre estar na minha melhor versão. E isso muitas vezes é pesado, é exaustivo, é cansativo. Então eu tô sempre pedindo para que Jesus me ajude, para que eu possa me abrir às pessoas certas, né? As pessoas que de fato eu posso entregar o meu coração. E aí, né? Para essas pessoas, eu quero me permitir ser vulnerável, ser falha, ser imperfeita
e ver que ainda assim eu posso ser amada. Eu posso ser amada nas minhas imperfeições. Calma, até enrolou a língua aqui. Eu quero descobrir que eu posso ser amada nas minhas imperfeições. E na palavra de Deus diz que é nas nossas fraquezas que nós lembramos que nós somos fortes porque Cristo é a nossa força. Então, mulher, se permita viver este processo de lapidação, seja vulnerável, primeiro com Deus, apresente seu coração a Ele com todas as suas fragilidades e saiba que você pode e deve ser amada nas suas imperfeições. Eu estou sempre buscando me lembrar disso, que eu posso ser amada nas minhas imperfeições, porque somos todos falhos, errantes, mas Deus, Ele conhece o nosso desejo de ser cada dia um pouco melhor. Então, busque sim a sua melhor versão, mas não se aprisione na busca pela perfeição. Você merece ser amada por inteiro, com os seus acertos, você merece ser celebrada, mas você também merece ser amada nas suas imperfeições. Porque as suas falhas, os seus erros, as suas imperfeições não te definem. Não é o que Deus pensa a seu respeito. Ok? Ai, o tempo tá voando, gente. Tá vendo, ó? E agora, amores, eu quero trazer pra vocês coisas que a mulher feminina... Olhem só, vocês estão anotando, gente, as coisas que eu tô falando? Se eu fosse vocês, eu anotava, viu? A Lê disse assim, interessante isso. Tive um namorado no dia que eu não estava arrumada e um rapaz do meu lado se apaixonou por mim e estávamos na igreja. Ele disse que viu um anjo. Isso é lindo. Não entendi. Ah! O rapaz que estava do seu lado se apaixonou por você se tornou seu namorado, é isso? Fiquei confusa. Mas assim, gente, não tem nada mais precioso do que isso, sabe? Do que a gente sentir que as pessoas que caminham com a gente, né? Seja os nossos amigos, seja o nosso namorado, seja o nosso marido, não tem nada melhor do que a gente sentir que a gente está sendo a gente mesma, né? Que a gente está num dia podendo ser quem a gente tá se sentindo que é naquele dia, naquela hora, né? Tem dias que o seu melhor vai ser 8 e tá tudo bem, né? Você não precisa ser 10 todos os dias. Você precisa buscar o 10, sim, mas você pode se acolher, se amar e ser gentil com você nos dias que você estiver sendo 6, nos dias que você estiver sendo 2, ok? Então, ó, anotem aí, mulheres. 3 coisas que a mulher feminina não faz. Fugir de conflitos para agradar as pessoas. Colocar sempre as necessidades do outro à frente das suas para ser amada. Não ser clara na comunicação. Eu falei que eram 3, mas eu vou trazer um bônus aqui para vocês e vou falar 4 coisas. E a última coisa é não saber dizer não. Então agora eu vou agora explicar um pouquinho, vou me aprofundar em cada um desses 4 tópicos, tá bom, gente? Então, ó, coisas que a mulher feminina não faz. Fugir de conflitos para agradar pessoas. E eu coloquei uma referência bíblica em cada tópicozinho. Olha como eu me dedico, gente, às lives aqui. Não é de brincadeira não, viu? Eu tô realmente me dedicando, é cada live. Olha só, então, coisas que a mulher feminina não faz. Primeiro item, fugir de conflitos para agradar as pessoas. E a referência bíblica está no Provérbios 27, versículo 5 ao 6, que diz: melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Olhem que profundo isso.
Ei, mulher, não fuja de conflitos para agradar as pessoas. Fale a verdade, seja transparente, encare as situações. A mulher feminina, ela sabe quem ela é. Ela tem a sua identidade bem firmada e por isso ela não se cala. Não é verdade que a mulher feminina, que ela é tola, que ela é frágil, que ela é ingênua. Isso é imaturidade, isso é carência, isso não tem nada a ver com uma mulher virtuosa, com uma mulher feminina. Então não fujam de conflitos, porque se você sabe quem você é, você vai querer resolver as coisas. Claro, com mansidão, com domínio próprio, porque a mulher feminina, ela é sábia. Ela vai buscar agir com sabedoria. Ela vai primeiro orar, ela vai respirar. Lembra da live de ontem? A live de hoje, ela é um tanto complementar de ontem. Então, ontem eu falei sobre a nossa comunicação. Quais são as coisas que a gente deve buscar, fazer, para se comunicar de maneira mais eficaz e de uma forma mais elegante, mais graciosa. Então, a mulher feminina, a mulher que está conectada às suas virtudes, ela sabe se posicionar. Ela não vai fugir de conflitos para agradar as pessoas. Ela é justa, ela é íntegra. Então, ela vai buscar resolver as coisas, porque ela sabe que se calar, fugir, fingir que está tudo bem sem estar é tolice. E a tolice não faz parte de uma mulher realmente feminina. Anotado aí? Segundo ponto que a mulher feminina não faz: colocar sempre as necessidades do outro à frente das suas para ser amada. A gente nunca deve ajudar o outro se isso vai nos prejudicar, gente. Então, o que isso significa? Emprestar dinheiro se você está sem dinheiro. Não faça dívidas para ajudar alguém. Deus não se alegra disso, tá, gente? Cuidado com isso. Não, sabe aquela pessoa que ela faz tudo pro outro, mas ela se anula, ela se deixa para depois. Ela tá sempre pensando no externo, no outro, no fora, e ela nunca coloca atenção dentro. Isso é uma desconexão da sua feminilidade. E a referência bíblica: acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Olha só o alerta que o apóstolo Paulo traz. Em Gálatas 1, versículo 10. Acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar aos homens, às pessoas, não seria servo de Cristo. Então, não coloque sempre as necessidades do outro à frente das suas. Não negligencie as suas necessidades para agradar as pessoas. Ok? Terceiro ponto, gente, que a mulher feminina não faz: não ser clara na comunicação, por medo de desagradar. Não se posiciona de maneira transparente. Referência bíblica. Está em Mateus 5,37, que diz... O apóstolo Paulo diz... apóstolo Paulo não, Mateus, discípulo de Jesus. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olhem que coisa séria e profunda. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não seja aquela mulher que deixa as coisas subentendidas, que não se posiciona, que não é clara, que fica enrolando, ou que, sabe, deixa ali, né, entender, eu vou pensar, eu vou ver. Não faça isso, gente. Seja uma mulher clara. Busque uma comunicação clara, objetiva, transparente. A mulher feminina, ela sabe se comunicar. Ela não fica omissa, ela se posiciona. Porque ela sabe o seu valor, ela sabe a sua identidade, então o sim dela é sim e o não dela é não. E ela não deixa dúvidas em relação a isso. Saibam se posicionar, ok? Não fiquem em cima do muro buscando a aceitação das pessoas, buscando agradar as pessoas, porque isso desagrada a Deus, ok? Outro ponto. Já estou no último. Caramba, passou rápido.
Tô conseguindo, gente. Tô evoluindo, tô vendo a cada live. Tô conseguindo... Como que se diz? Eu tô me sentindo aqui dando as mentorias, né? Dando as imersões, mas eu tô conseguindo, eu acho que, desfocar menos. Que eu sou intensa, ontem eu falei isso, né, na live, que é um exercício que eu faço também comigo, de sempre buscar a intensidade certa no momento certo, né? Nem a mais e nem a menos. Assistam a live de ontem, tá lá no meu canal do YouTube, gente. Então, último ponto, quarto ponto que a mulher feminina não faz. Não saber dizer não. Essa postura, gente, faz com que a gente fique refém da vontade do outro. Então, a mulher feminina, ela sabe se posicionar. Isso completa, né, o ponto anterior. Ela sabe dizer sim e ela sabe dizer não, porque ela sabe que ela deve agradar a Deus em primeiro lugar. Ela deve buscar as respostas e as orientações em Deus. Então, a mulher feminina, ela não tem medo de dizer não. Ela não fica refém daquilo que as pessoas estão impondo a ela ou dando sugestão a ela. O outro pode sim aconselhar, dar uma sugestão, dar uma orientação. Isso está correto. A gente deve fazer isso uns com os outros. Porém, a gente não deve se sentir acuado, a gente não deve se sentir na obrigação de seguir aquilo que o outro está falando só para agradar a esta pessoa, ainda que seja até mesmo a nossa família. E um exemplo disso, gente, que eu trago aqui para vocês é que eu, por muito tempo, vivi esse processo, né? Esse medo de desagradar a minha família quando, por exemplo, eu decidi seguir uma religião diferente da minha família. A minha família materna, ela é católica, daquelas que falam, eu sou católica apostólica romana. E eu não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário. Eu sempre falo que a mulher de fé que eu sou hoje é fruto da mulher de fé que a minha mãe é. Só que eu não me identificava com os dogmas católicos. Eu até tentei seguir o que minha família, né, impunha, porque não é que assim, eles eram católicos e assim, eu podia, né, eu tinha a opção de escolher qual religião eu fosse seguir. Não, era uma imposição. A minha família é católica, eu também tinha que seguir isso. Tanto é que eu comecei a ir escondido para a igreja evangélica, o meu avô que me levava, sempre fui muito amiga do meu avô, colocava minha Bíblia na bolsa e ia escondido para a igreja. E depois, quando eu contei para minha mãe até aceitou, né, assim, até que de forma boa. Mas a minha avó, gente, ficou um tempão sem falar comigo, brigou com a minha mãe, só porque eu decidi seguir um caminho diferente daquilo que era a tradição da minha família. Então, a mulher sábia, a mulher feminina, ela busca a aprovação em Deus. Ela busca sempre um refinamento na comunicação com Deus. Então, o que ela puder fazer para deixar essa comunicação ainda mais eficaz, mais palpável e mais audível, ela vai fazer. Por isso que ela, muitas vezes, vai ter que falar não, inclusive para as pessoas que ela ama, para amizades. Quantas vezes eu já recebi convites de pessoas que eu amo, pessoas que eu considerava amigas, mas que eu falei, não, isso vai me afastar de Deus, isso vai me afastar da minha fé, isso não está compatível com os valores que eu carrego. E eu precisei falar não. Às vezes dói, às vezes dá medo, mas é necessário. É necessário a gente falar não para que a gente não esteja falando não para Deus, para a vontade de Deus para nós. E o que mais importa nessa vida, gente, é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Então, mulher, sente na sua cadeira feminina e se posicione. Fale não quando for devido. Saiba que o seu não pode ser um sim para Deus e um sim para a vontade dele para a sua vida. E como eu estava aqui, né, trazendo sempre uma referência bíblica para vocês, então eu trago o versículo que está em Mateus 22, que diz: Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Olha que coisa linda, gente. Ai,
ainda que o seu não possa ser dolorido de ser dito, ame a Deus em primeiro lugar. Busque a aprovação dele, busque o sim dele. De que adianta a gente falar sim para algumas coisas, não querer desagradar, ficar bem na fita? Sabe aquela expressão, ficar bem na fita? De que adianta você querer, você ter uma reputação boa, você ser essa pessoa querida, elogiada por todos, se na verdade você estiver dizendo não para os propósitos de Deus para sua vida, se você estiver dizendo não para o seu Criador, para Deus, para aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para aquele que sabe o seu passado, o seu futuro e que diz que tem planos de alegria, de esperança para a sua vida. Não fale, não tenha medo de dizer não para as pessoas, não tenha medo de desagradar as pessoas, tenha medo de desagradar a Deus, porque uma vida sem Ele é uma vida em constantes vazios, é uma vida de inseguranças, de frustrações. Jesus diz que neste mundo nós teríamos aflições, contudo nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então quando a gente busca agradar a Ele, a gente alegra a nossa alma. Quando a gente diz sim para Deus, a gente está dizendo sim para aquilo que mais anseia a nossa alma, porque todos nós temos um buraco, um vazio do tamanho de Deus. O que isso significa? Todos nós temos carências, temos lacunas que só podem ser preenchidas pelo nosso Criador, por Deus. Então, mulher, se posicione, volte à sua essência feminina, diga sim aos planos de Deus para a sua vida e não tenha medo de se posicionar, porque eu tenho certeza que os propósitos de Deus para a sua vida são grandiosos, maravilhosos e alegres, leves. Então, eu me despeço desta live, desta noite, com muito amor, com muita gratidão, agradecendo, gente, a presença de cada uma aqui. Em breve essa live estará no meu canal lá no YouTube e eu vou então pensar nessa possibilidade das próximas lives serem por lá. Quem ficou aqui até agora, me manda uma direct para que eu tô pensando em fazer um grupo de oração de mulheres, então pra gente ter momentos assim, sabe, juntas, de repente no Zoom. Então me mandem direct para eu salvar o contato de vocês e de repente a gente fazer esse grupo para a gente se unir, para cada vez mais a gente ter coragem de dizer sim para Deus e se posicionar nesse mundo, porque a palavra já diz que a gente não deve se amoldar aos padrões deste mundo. Então vamos juntas, vamos desabrochando para a nossa essência feminina, vamos clareando a nossa mente e trazendo mais clareza ao nosso coração. Ok, amores? Um super beijo, amo vocês, sintam-se, abraçadas. E, gente, me mandem direct também, me contando, eu nunca falei isso, mas tô sentindo de falar agora, porque eu tô tirando print, tá, dos feedbacks, né, de vocês. Então, me mandem direct com as coisas que você mais aprendeu aqui nessa live, o que mais mexeu com você. Me contem, tá bom? Porque tem sido preciosos os feedbacks dessas lives. Beijo, amor!